Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Amós 9, o último capítulo do profeta Amós aqui no Antigo Testamento. Amós 9, aqui na Bíblia Peshitta, a Bíblia que hoje eu vou ler, tem como título A Ira Implacável de Yahvé. Título aqui do versículo 1, que diz o seguinte: Olhei a Yahvé que estava sobre o altar e disse: Golpeei o capitel e se sacudirão os ombrais e o engano sobre a cabeça de todos eles. E ao restante deles matarei a espada, e ninguém dentre eles poderá escapar. Nenhum dentre eles que escape se livrará. E se descerem ao Sheol, dali a minha mão os fará subir. E se subirem ao céu, dali os farei descer. E se ocultarem no cume do Carmelo, ali os buscarei e os tomarei. Se dos meus olhos se esconderem nas profundezas do mar, ali enviarei a serpente e os morderá. Mesmo que fossem em cativeiro diante de seus adversários, ali enviarei a espada e lhes matará, e porei meus olhos contra eles para o mal e não para o bem. Declara o Senhor dos senhores dos exércitos, o que toca a terra e se estremece, e todos seus habitantes se assentam em lamento, e seu fim vem como um rio, e baixa como o rio do Egito. O que edifica no céu seus lugares altos e seu conselho estabelece sobre a terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a superfície da terra. Yahvé dos exércitos é seu nome. Eis que vós sois para mim como os filhos dos Cuxitas, ó filhos de Israel, declara Yahvé. Eis que eu fiz subir a Israel desde a terra do Egito, aos filisteus de Caftor e a Arã de Quir. Eis que os olhos do Senhor, dos senhores, eis que os olhos do Senhor, dos senhores, estão contra o reino pecador. Eu o destruirei da superfície da terra, mas não destruirei assim a casa de Jacó, declara Yahvé. Porque eis que eu mesmo ordenarei e deixarei cair por todas as nações aos da casa de Israel, assim como se peneira no crivo sem que caia o que foi peneirado sobre o solo. Cairão à espada todos os pecadores de meu povo, aqueles que dizem: o mal não se aproximará nem nos alcançará. Restauração do tabernáculo de Davi, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e restaurarei suas brechas. Levantarei suas ruínas e o reconstruirei como nos tempos antigos, como nos anos das gerações passadas, para que o possua o remanescente de Edom e todas as nações sobre as quais é invocado o meu nome, declara Yahvé, que fará essas coisas. O retorno de Israel para a sua terra. Eis que vem dias, declara Yahvé, nos quais o que guarda no celeiro será alcançado pelo que colhe, e o que pisa as uvas pelo que semeia. Os montes se destilarão, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se regozijarão. Restaurarei no cativeiro a meu povo Israel, e reconstruirão as cidades arruinadas, e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão de seu vinho. Plantarão hortas e comerão de seus frutos. E os estabelecerei em sua terra, e nunca mais serão desarraigados da terra que eu lhes dei, declarei a Yahvé, teu Deus. Essa daqui então foi a leitura de Amós, capítulo 9, o último capítulo do livro do profeta Amós. Separei aqui alguns comentários desse capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo NVT, relacionado ao versículo 7. O versículo 7 aqui nesta Bíblia diz: Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. E o comentário tem como título A Soberania de Deus sobre as Nações. No mundo antigo, as nações muitas vezes consideravam a religião em termos de um ou mais deuses nacionais. O rei da Síria, por exemplo, acreditava que os deuses de Israel eram ligados aos montes e não seriam capazes de intervir em outro lugar.
Jefté demonstrou influência pagã quando disse que o deus Camus tinha dado aos amonitas a terra que habitavam. O profeta Amós, pelo contrário, sabia que tinha sido Deus que trouxera os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Deus havia criado todo o universo e não apenas Israel. Logo, tinha pleno direito de exigir que as nações procedessem com justiça e misericórdia. Uma heresia corrente entre os habitantes de Judá e de Israel era que, apesar dos pecados que haviam cometido, Deus acabaria por justificá-los em razão da aliança que estabelecera com eles. O povo desenvolveu uma teologia falsa a respeito do dia do Senhor. Imaginava que a intervenção de Deus na história significaria livramento para si e destruição para os inimigos. Amós confrontou diretamente essa enganosa ideia de privilégio. O dia do Senhor não absolveria os israelitas pecadores. Pelo contrário, Deus usaria esse dia para castigá-los. A situação privilegiada de Israel entre as nações o tornava mais responsável, e não menos. Enquanto as nações vizinhas seriam castigadas por seus pecados particularmente hediondos, Israel seria castigado por todos os seus pecados. O Novo Testamento prossegue atribuindo maior responsabilidade ao povo de Deus. Aqueles que muito recebem, por muito serão. Aqueles que muito recebem, por muito são responsáveis. Já aqui na Bíblia de Estudo NAA, o comentário ao capítulo 9 diz: uma visão do Senhor em pé junto ao altar. Esta visão tem duas partes, uma negativa, dos versos 1 a 10, e outra positiva, dos versos 11 ao 15. O aspecto negativo é a realização dos oráculos e das visões anteriores. Deus considera como inúteis todos os sacrifícios que os israelitas ofereceram na tentativa de manipular o Senhor em favor próprio, enquanto trouxeram vergonha ao seu santo nome, uma vez que viviam de forma pecaminosa. Deus destruiria seus templos pagãos e exigiria suas próprias vidas como sacrifício. Mas o propósito de Deus no julgamento nunca é a destruição, é sempre a restauração. Por isso, os versículos 11 a 15 descrevem um dia no outro lado do julgamento, quando Israel, novamente reconhecendo Davi, seria restaurado à sua terra. Essa daqui, então, foi a leitura do capítulo 9 do profeta Amós, finalizando a leitura deste livro, juntamente com alguns comentários relacionados a este capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.